Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, eu sou instrutor do curso de refrigeração e máquina de lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre economia de energia, mais especificamente sobre a pergunta de um aluno, o Mário Jânio. Hoje eu estava respondendo as dúvidas dos alunos e o Mário Jânio colocou lá uma dúvida. Desligar a geladeira à noite, afinal de contas, ajuda a economizar energia? Bom, eu respondi direto para o Mário Jânio, mas eu falei para ele, olha, boa ideia para um vídeo. Então eu resolvi gravar esse vídeo porque muita gente tem essa mesma dúvida. Legal? Não vou falar agora. Do meio para o fim vocês vão entender qual é meu entendimento acerca dessa economia de energia. Mas primeiro, estamos chegando a 50 mil inscritos, beleza? E o Leonardo, você conhece o Leonardo dos vídeos que a gente faz aqui? Pois é, ele tem um recado para você. Ouve aí, eu já volto. E aí pessoal, temos uma super novidade aqui no Portal Refrigeração. Para comemorar os incríveis 50 mil inscritos do nosso canal, estamos sorteando um manômetro digital. E para participar, é só dar um pulinho no nosso Instagram, @portal.refrigeracal, e encontrar o post oficial do sorteio e seguir as regrinhas na descrição. Também deixamos o link nos comentários para facilitar o acesso. Não percam essa chance incrível de ganhar um prêmio top. Boa sorte a todos. Valeu! Tá aqui, ó. Tá aqui, olha. Novinho em folha. Na caixa. A caixa só não tá lacrada porque a gente abriu para testar e para mostrar para você, tá bom? Vai ser sorteado na nossa live de comemoração aos 50 mil inscritos, beleza? Aguardo você. Então agora vamos voltar para o nosso assunto. Eu passei agora boa parte da manhã pesquisando sobre o assunto. E é incrível a quantidade de vídeos que tem falando de técnicas para economizar energia. Aparelhinhos vendidos na internet que você coloca lá na tomada e aquele aparelhinho, uma tecnologia, eles dizem assim, olha, a companhia de eletricidade não quer que você saiba. Você põe na tomada o aparelhinho, ele vai te economizar energia. Aí você, quem não quer economizar, não é verdade? Aí você compra o aparelhinho, põe na tomada e ao invés de você economizar, continua gastando a mesma coisa e você gastou o valor do aparelho, não resolve. Então tem medidas que são boas e tem medidas que nem tanto. Então, lá no fim do vídeo, eu vou te falar medidas que realmente vão te fazer economizar energia no que se refere à refrigeração. Legal? Então fica até o fim, aguenta aí que eu vou te falar a real. Certo? Agora o assunto de hoje. Desligar a geladeira à noite economiza energia? Vamos lá? Bom, vou interromper o vídeo um pouquinho só. Preciso falar alguma coisa para você. Primeiro, esses latidos de cachorro que você estava ouvindo é uma empresa que a gente tem aqui do lado e na hora da gravação eles começaram a latir e não tinha como interromper a gravação, beleza? Então desconsidera o latido do cachorro. Segundo lugar, preciso falar também da nossa patrocinadora, a Brasweld, uma empresa brasileira parceirona aqui do nosso canal, focada em desenvolver produtos da área da refrigeração, produtos como Alumax, Mega Pro, varetas de solda, fluxo para solda, tapa-fugas, contraste para encontrar vazamento, uma infinidade de produtos da área de refrigeração, beleza? Procura os produtos da Mega Pro aí no distribuidor de peças para refrigeração mais próximo de você. Bom, continua com o vídeo. Então eu fiz algumas pesquisas, então tem uma galera fazendo contas. E eles colocaram e mediram, passaram um mês desligando e tal. Mas tem um cara, um canal muito sério de engenheiro, eletricista, um canal bem legal, chama Engerhal Elétrica. Não sei se a pronúncia é essa, me desculpa, mas é um canal fantástico de parte elétrica, tá? Eles ensinam tudo sobre eletricidade e eles fizeram um teste, mas muito, muito bem feito. Eles colocaram um medidor na geladeira, deixando ela ligada o dia inteiro, normalmente, inclusive à noite. E depois eles deixaram ela, aquele mesmo período de 24 horas, desligando à noite, fizeram as contas e bem legal, tá bom? Eu vou deixar o link na descrição, se você quiser assistir o vídeo dele depois, certo?
A conclusão real que ele chegou é que, de fato, nas condições, porque ele explica as condições que ele gravou. Ele colocou uma geladeira novinha, a geladeira lá do estúdio dele, da empresa dele, e ele falou que as condições era uma geladeira muito nova, e era uma geladeira que, de fato, durante a noite ninguém abria. Entendeu? Por exemplo, a geladeira da sua casa, você acorda com sede de noite, você vai lá e abre, ela vai perder mais temperatura do que essa que ele fez o teste. Então ele leva em consideração todas essas coisas. Mas ele chega à conclusão que, de fato, economiza um pouco de energia. No cálculo dele, economizava R$10 mensais, certo? Desligando à noite. Legal? Joia. Contra fatos, não há argumentos. Agora, inclusive, ele fala sobre isso daí. Agora, a questão não é só a economia de energia, tá certo? Porque se você focar só na economia de energia, muito provavelmente você vai achar, é melhor R$10 no meu bolso do que no bolso da companhia elétrica, não é verdade? E de fato é. Porém, tem um outro fator que deve ser considerado. A galera está considerando só o fator da economia de energia. E um fator muito mais importante, pensa, por que uma pessoa tem a geladeira em casa? Porque se é para economizar energia mesmo, se eu não tiver uma geladeira em casa, eu vou economizar muito mais energia. Ah, mas aí onde que eu vou pôr o alimento? É aí que eu quero chegar. A função da geladeira é conservar os seus alimentos, certo? Para economizar energia, ele desliga o freezer. Os alimentos, inclusive, eles são chamados de perecíveis, certo? Por que eles são chamados de perecíveis? Porque eles estragam, certo? Inclusive, aqui em São Paulo, por exemplo, na cidade de São Paulo, em outras cidades do Brasil deve ter, inclusive se aí na sua cidade tiver algo parecido, porque aqui em São Paulo o trânsito é muito pesado. Então, a prefeitura aqui de São Paulo, há muitos anos atrás, já e dura até hoje, eles inventaram um tal de rodízio de veículos, em que conforme o final da placa do seu carro, você não pode rodar em certos horários em determinado dia da semana, certo? É desse jeito, só que tem algumas exceções, certo? Como ambulâncias, não entra no rodízio, carros de polícia não entram. E tem uma outra categoria que são os transportes de perecíveis. São, por exemplo, os carros ou caminhões, ou chamados VUCs, né? Veículos, aqueles caminhõezinhos pequenos, né? Veículo urbano de carga, VUC. Eles estão isentos do rodízio, eles podem andar qualquer dia, mesmo no dia de rodízio. Por quê? Porque eles transportam perecíveis, alimentos perecíveis, coisa que estraga. Você é vergonha da profissão! Então, quando você leva em conta só o fator consumo de energia, então pode fazer sentido você desligar à noite, certo? A geladeira. Quando você leva em conta o fator que a geladeira está conservando um produto perecível, um produto caro, e um produto que, quando consumido, quando ele é armazenado de maneira inadequada, ele consumido pode provocar uma intoxicação alimentar. Você já opera de intoxicação alimentar? E levar pessoas para o hospital, tá certo? Então, a questão toda é essa. Não vale a pena, certo? Não vale a pena por uma pequena economia de energia. Por quê? Porque, teoricamente, eu acredito que quem faz isso vai estar diminuindo a vida útil, por exemplo, do compressor da geladeira. Por quê? Porque o compressor funciona assim. Seja uma geladeira eletrônica, seja uma geladeira que usa um termostato eletromecânico, Pessoal, vou interromper esse vídeo mais uma vez só para falar do nosso curso, tá bom? Tá a fim de aprender refrigeração, tá a fim de vir estudar comigo? Conheça os nossos cursos, estou deixando o link aqui na descrição. Dá uma olhada, tá bom? Vale muito a pena. Legal? O valor é muito acessível, muitas vezes no primeiro atendimento você recupera o valor investido.
Tem grupo de WhatsApp, tem certificado no final do curso, tem tira dúvidas direto comigo. Valeu? Dá uma olhada. Link na descrição. Valeu? Continua com o vídeo aí, tá bem legal, porque no fim eu vou falar como de fato resolver o problema e economizar energia. Fica aí. Funcionam assim. Eles começam a trabalhar quando você liga até atingir determinada temperatura. Quando atinge aquela determinada temperatura, ele desliga o compressor. E eles têm algo que a gente chama de diferencial. Diferencial é a temperatura que ele desliga e a temperatura que ele torna a ligar, que em geral gira em torno aí de 1 ou 2 graus. Entendeu? Então, digamos, um freezer, ele está programado para desligar aos 22 graus. Então, quando ele bate 22 graus, ele desliga. No que desliga o compressor, a temperatura começa a subir, certo? Quando ela bate, então, digamos que o diferencial seja 2 graus, porque não é só a temperatura, tem o tempo também de parada, tudo isso daí tem uma equação. Quando atinge, então, parou em 22, atingiu 20, o compressor torna a ligar até atingir 22 e fica nisso. Isso a gente chama de diferencial. Quando você desliga à noite, aí é que está a pegadinha. Então, digamos que quando você desligou, ela estava 22. E à noite ela começa a subir a temperatura. Vamos subir para cima, que é melhor, né? Subir para cima é horrível também. Mas aí ela estava em menos 22. E ela deveria ligar a menos 20, só que está fora da tomada. Então ela continua subindo, 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 subindo. E durante a noite a gente não sabe, porque depende muito. Se você está no inverno, aquelas noites mais frias, essa temperatura vai subir devagarzinho. Mas se você estiver em pleno verão, como a gente... Aqui em São Paulo, esses dias, a gente ainda está no inverno, mas as temperaturas estão muito altas, até difícil até de dormir à noite. Sem ar-condicionado é horrível. Então essa temperatura vai subir muito mais. Então ela vai sair do menos 22 e sei lá como que vai ser a perda. Mesmo que ninguém abra a porta, vai ter perda. Tem uma galerinha que eu assisti os vídeos dele, me dá calafrio. Porque ele fala, não, tranquilo, ninguém vai abrir a porta, não vai subir a temperatura, os alimentos não vão estragar. Cara, quem disse? Você é biólogo? Você tem alguma forma de você testar os alimentos? Né? O peixe que está lá congelado, que sua família vai comer. Você é responsável, meu amigo, pela segurança alimentar da sua família. Então... a gente não sabe quanto vai subir e se aquela diferenciação de temperatura vai estragar os alimentos. Mas eu não estou falando dos alimentos agora, estou falando da durabilidade, da vida útil do seu compressor. No que a temperatura, quando você liga no outro dia, isso quando você não esquece. Eu esqueço de tomar o remédio de manhã. Eu tomo o remédio todo dia cedo, né? Você vai ficando velho, você vai entupindo sua prateleira de remédio. Então eu tenho meu remedinho, de tomar todo dia cedo. De vez em quando eu vou lembrar do remédio da manhã na hora do almoço. Por que eu não vou esquecer também de ligar a geladeira? Legal? Então quando você liga a geladeira, o que acontece? Sua geladeira, ela fica que nem doida. Ela tem que trabalhar por horas. Por horas, sem exagero. Então aquele período que ela passou perdendo temperatura, ela vai ter que recuperar, correr atrás. Até atingir aqueles menos 22 graus de novo. E isso acaba desgastando o compressor, certo? Que tem que trabalhar num ritmo forçado, certo? Porque existe uma troca de calor. E quanto maior é essa troca de calor que está acontecendo lá dentro da geladeira, maior é a temperatura do compressor que ele vai atingir. Tanto é que um compressor, quando você liga ele da primeira vez, ele aquece muito. E depois que ele atinge as temperaturas normais de trabalho, liga e desliga, ele atinge aquela temperatura normal. Legal? Bom, não vale a pena por esses motivos. Você vai economizar um pouco, sim, na energia. Mas a longo prazo, sua geladeira, se era para durar... E eu não tenho nenhuma base para falar isso, mas eu sei que vai diminuir a vida útil dela. Não tem como, mas eu não sei exatamente quanto. Então, se sua geladeira era para durar 15 anos, vai cair com certeza, se você fizer isso recorrentemente.
Questão alimentar, nem fala. De vez em quando você vai estar correndo com sua família. Uma diarreia, uma virose, isso. E a causa pode estar na má conservação dos alimentos. Beleza? Agora eu prometi para vocês que eu ia falar como de fato fazer a sua geladeira economizar energia. Primeiro, as borrachas da geladeira. Um dos fatores que mais faz gastar energia é a má vedação da porta. Verifica a borracha da sua geladeira. Eu costumo dizer para os meus clientes, de vez em quando eles ligam, e eu gosto de trabalhar sempre na medida do possível. Se tiver a borracha, a gacheta original, eu sempre gosto de colocar a gacheta original. Certo? Porque, e às vezes a gente passa o preço, o cliente, mas é tão caro. Fala, olha, quando você troca, às vezes em 3 meses você recupera o valor que você usou. Porque uma geladeira com a borracha aberta, com a borracha rasgada, gasta muito, mas muito. Você não tem noção do quanto ela gasta. Aí sim. Então, primeira coisa, borracha, vedação, regulagem da porta. Chama um técnico bom e troca a borracha da porta. Outra coisa, tem gente que faz aquelas cozinhas planejadas, só que o plano do planejamento é de ficar esteticamente bonita. A geladeira lá na cozinha. O camarada chega e mede a geladeira e fala, olha, geladeira entrando aqui tá bom. Não tá bom. A geladeira ela precisa de espaço. Geladeira ela tem um negócio que chama condensador. Em algumas geladeiras, principalmente as mais antigas, tinha aquela grade atrás. Aquilo é o condensador. Tem algumas geladeiras mais modernas que o condensador é embutido. Aí você coloca a mão na lateral da geladeira, ou mesmo atrás, você percebe esquentando. Aquilo é o condensador. E o condensador precisa de ar, de troca de ar. Precisa ser arejado. E aí o camarada chega, coloca a geladeira entre os armários, fica lindo, lindo, lindo. Só que não corre ar na geladeira. Vai gastar mais energia e vai diminuir muito a vida útil do seu compressor. Certo? Outra coisa, às vezes muito próximo de um vitrô onde bate sol. Põe a sua geladeira numa posição em que ela não receba a luz do sol e não esteja também muito próxima de fogão. Às vezes ela está do lado do fogão. Aí o fogão está trabalhando, aquela panela de pressão girando lá, a válvula que nem uma doida, esquentando tudo em volta. Está aumentando muito o consumo de energia, tá certo? Porque está aquecendo, está perdendo. Embora a geladeira tenha a parede dela, que ela tem uma isolação térmica, mas é até certo ponto só que ela consegue isolar, certo? Se você põe ali uma fonte de calor muito próxima, você vai gastar muito mais energia. Tá certo? E alimentos quentes dentro da geladeira. Você acabou de fazer um almoço, alguma coisa? Calma, espera esfriar naturalmente, depois põe dentro da geladeira. Isso daí também te faz economizar muita energia. Legal? Essa é a forma correta. Desligar à noite? Não. Valeu? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero realmente. Se inscreve no canal, ativa as notificações e fica com a gente. Estou deixando mais 2 vídeos bem legais, vai aparecer um aqui, outro aqui, fica com um deles. Valeu, tchau, tchau, até a próxima.